Olá, monstronautas! Finalmente temos a série completa dos mangás de Kamen Rider, do primeiro mangá da franquia que dura 50 anos já no Japão, galera, disponível aqui no Brasil de forma oficial e pela ótima qualidade da New Pop. Não sou patrocinado, gente. E o que acontece? Vamos entender um pouco, então, o que ocorre no terceiro volume, que conclui de vez esse material todo e ao mesmo tempo gera ganchos para futuras continuações, como pegou e teve tem o Kamen Rider Spirits, por exemplo, né? Ou mesmo o fato de que após a primeira série de Kamen Rider nos anos 60, 70, nós tivemos depois uma série de continuações que eram basicamente quase todas no mesmo universo, até inclusive chegar no famoso Kamen Rider Black, e RX, que são dentro do mesmo universo dos Riders anteriores. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e antes, tirando a dúvida básica, o que veio primeiro, foi um mangá ou veio o seriado de televisão? Na verdade, o que veio primeiro foi os conceitos originais do Shotaro Ishinomori, que ele foi contratado para pegar e elaborar, e o que acontece? Quando o seriado já estava no ar, depois de uma série de episódios, ele depois pegou e lançou o mangá. Então, os materiais, eles foram produzidos em paralelo. Então não era questão de simplesmente adaptar aquilo que tinha na televisão. Ele pegava alguns conceitos básicos, ele já tinha criado aqueles conceitos de televisão, para televisão, ele se alimentava um pouco dos episódios que eram produzidos por uma equipe própria e criava sua própria série em paralelo. Então não era exatamente uma adaptação. Eram duas coisas produzidas de forma simultânea que dialogavam entre si. Uma coisa bem semelhante ao que foi feito inclusive com Dragon Ball Super, onde primeiro foram feitos os filmes e depois foram divergidos na linha de mangá e na linha de anime produzidos em paralelo, mas sempre conversando as duas equipes e sob coordenação sempre do chefe original, do Akira Toriyama. Mas o que diabos acontece no volume 3? Primeiramente, nós temos o grande encerramento da saga aquática, onde, ao invés de termos apenas um grande monstro caranguejo, mostrado no último volume, nós descobrimos que temos um exército, na verdade várias tropas de criaturas aquáticas, pegando e querendo destruir o Kamen Rider. Mais precisamente, nós temos vários animais que sofreram modificação biônica, de forma que, além de serem controlados mentalmente pelos vilões, eles foram modificados para serem verdadeiras armas vivas. Então, lutando diretamente contra o Kamen Rider. O que eu acho muito melhor e mais interessante do que aqueles soldadinhos que apareciam no seriado do Kamen Rider original, que apesar de serem divertidos, eu acho fantástico o conceito de tropas de animais ciborgues, inclusive porque isso acentua o quão cruel e maligna é a Shocker, o grupo secreto, a empresa que cria a tecnologia biônica para escravizar as pessoas. E nós vemos no final que sempre temos aqueles mecanismos clássicos de autodestruição, porque a Shocker de jeito nenhum quer a revelação dos seus materiais em nível público, né? Então, prosseguindo essa história, então, nós temos o Kamen Rider fazendo duas grandes alianças. Em primeiro lugar, uma gangue de jovens motoqueiros, que inicialmente parecem vilões, mas depois se aliam a ele, né, uma coisa bem interessante, porque a gente tem toda uma coisa aparecendo na televisão, que tem umas dúvidas se o governo japonês está fazendo algumas coisas secretas, inclusive aparentemente nós temos um grande projeto secreto do próprio governo, né, então nós temos toda uma galera completamente antissistema, né, que é essa gangue que aparece na história, e mesmo a ideia do Kamen Rider ser um motoqueiro é pego pelo Shotaro Ishinomori para poder pegar e trazer aquela coisa de rebeldia jovem que tinha na época. Além disso, temos justamente o inverso, que é um aliado, que é um agente secreto do FBI, que vai para lá para descobrir as origens de uma mega organização criminosa internacional, que na verdade é a Shocker, né? Então a gente começa a pensar até onde certos personagens como o Boomerman ou os ninjas agentes secretos que o Boomerman é do Jaspion, né? E os ninjas agentes secretos que aparecem em Jiraiya não seriam inspirados nesse personagem super agente secreto que aparece para pegar e ajudar o Kamen Rider. Então de outro lado os governos internacionais ajudando o Kamen Rider, do outro lado o pessoal da gangue também ajudando ele.
E tudo isso culmina para uma série de grandes combates quando é descoberto o real grande plano, onde temos uma super empresa tecnológica. Quem está escutando até aqui já está vendo, inclusive, várias comparações que dá para ver, inclusive, com os episódios clássicos do Black Kamen Rider, que usa muito esse conceito de que a ideia de super empresas tecnológicas que são controladas pela Shocker e que vão pegar, inserir uma série de equipamentos de controle mental numa série de eletrodomésticos para assim controlar, especialmente televisões, para poder controlar a mente das pessoas. Então, e aquela ideia de que o governo vai ser, na verdade, vai ser dar uma grande passada de pano em vários problemas, no melhor estilo lobby governamental, para conseguir pegar e conseguirem espalhar todo esse sistema e controlar a mente do Japão. Mas será que não teria alguma coisa ainda mais por trás disso? Então, para impedir de qualquer forma esse mega plano de controle mental chamado Projeto Outubro, nós temos o herói com seus aliados invadindo a grande base da Shocker. Lembrando uma coisa importante, ele tem essa equipe de motoqueiros como contato, tem ainda a ajuda do FBI com ele, e ainda por cima, nessa altura da história, ele ainda tem toda aquela equipe de tecnologia, que inclusive o Kamen Rider anterior que morreu, porém o cérebro dele continuou vivo e comandando aquele local, como ajuda para poder pegar e investigar a Shocker. Então, como ele basicamente triplicou o número de aliados e contatos deles, com inclusive as mais variadas influências para conseguir pegar e fazer a pesquisa dele, faz sentido eles conseguirem, com toda essa galera junta, finalmente reunir informações o suficiente para poderem conseguir descobrir a origem da Shocker. E além disso, nós temos uma outra coisa importante que é fundamental para entender parte do final da história, que é quando a gente vê a questão da leucemia do menino, que aparece na história, a ideia de uma criança que está com os órgãos afetados pela radiação das bombas atômicas, isso é uma coisa real. Nós tivemos várias pessoas, inclusive leucemia é uma coisa comum quando você é exposto a altas doses de radiação, que que durante décadas, e ainda existe até hoje, esse pessoal que com problemas de saúde causados justamente pela radioatividade, e que a tecnologia é fundamental para poder pegar e ajudar essas pessoas, e mais precisamente, como a super tecnologia biônica que a Shocker usa, se eles não usassem para transformar pessoas em assassinos, eles poderiam pegar e usar isso tranquilamente para ajudar as pessoas, salvar vidas de vítimas de acidentes, de vítimas das mais diversas doenças, até onde a tecnologia, na verdade, ela não é má, na verdade, ela está sendo utilizada de forma ruim e poderia ser usado tudo isso para ajudar as pessoas. E eu acho isso muito importante para poder pegar e entender o final da história, já que a ideia não é que Kamen Rider é contra a tecnologia, ela é contra o uso da tecnologia para controlar e escravizar a mente das pessoas. E ela é contra a criação de uma elite tecnológica que pegue e concentre aquilo. Ele é favor, na verdade, a primeira parte do mangá, as primeiras páginas do volume 1 mostram que ele está sendo recrutado para fazer parte de uma super elite que vai assim governar melhor a Terra, e na verdade, e ele diz, não, aquilo que a gente não precisa não é de super governantes, a gente precisa de coisas que estimulem a empatia, que estimulem as pessoas a se porem no lugar do outro e ajudarem umas outras pessoas. Tanto que ele é um guerreiro da justiça justamente porque ele luta pela empatia, porque ele sente o sentimento dos outros. E prosseguindo essa história, lembrando que mesmo o sucessor dele, que é uma das pessoas da Shocker, que foi libertada e virou o novo Kamen Rider, substituindo o herói anterior, ele pega e possui esse sentimento e inclusive tem como instrutor ou justamente o primeiro Kamen Rider que pegou e falou essas palavras nas primeiras páginas da história original. Então, prosseguindo essa história, nós temos uma multidão de super guerreiros assassinos. E sempre reforçando aquela questão, nós temos pessoas que foram recrutadas que eram o ápice da capacidade intelectual e física para serem meio que uma elite de um novo mundo. E o que acontece? Eles já são pessoas inteligentes, pessoas com porte atlético, isso é, já seriam pessoas que já seriam uma dor de cabeça para se enfrentar de forma normal. Eles ainda por cima têm um corpo reforçado
de forma de velocidade, força e resistência, sem exceção, com a tecnologia da Shocker, e ainda por cima, os traços animais que eles têm não é porque eles replicam um poder animal, mas porque eles se inspiram na tecnologia da natureza, diga-se de passagem, e criam sua super tecnologia baseada naquilo. Então temos poder dos morcegos, ataques sônicos, nós temos caranguejos, então a gente guia super garras capazes de cortar coisa porque a gente usa um metal específico, e por aí vai. E o legal é que nesse processo a gente acaba encontrando inclusive personagens que depois eles foram revisados em Black Kamen Rider para pegar e darem origem aos monstros que a gente conhece na famosa série de televisão que a gente ganhou por aqui nos anos 90. Prosseguindo então a história, a gente finalmente chega na Big Machine, a grande máquina, o grande líder da Shocker. Aí então ela começa com o papo de que na verdade o governo japonês tinha um super plano de pegar e fazer um super registro geral da população usando um super computador, e que na verdade eles se infiltraram nesse projeto para manipulá-lo, para na verdade usar esse computador na verdade para controlar as pessoas. Isto é, vamos usar todo o dinheiro, vamos surrupiar esse supercomputador para nós, para usarmos ele como super mecanismo de controle mental, meio que o grande sistema que ajudaria a comandar e controlar tudo. Aí então, quando ele fala pro Kamen Rider que você deveria culpar, na verdade, o seu governo, ele, na verdade, se vocês perceberem bem, ele tá tirando dele da reta, porque o governo realmente tem culpa no sentido de pegar e não ter feito a fiscalização e de como as coisas estavam andando e organizando, o que é real. Só que, na verdade, o projeto do governo original não era ruim. Sabe aquela coisa de quando você pega e faz um contrato, só que não fiscaliza ele, e por causa disso ele dá ruim? Não porque o projeto seja ruim, mas por causa que não foi feito o contrato de forma adequada? Quem trabalhar no governo sabe disso. Então, é exatamente aquilo que aconteceu na história. E além disso, quando ele pega e escuta isso, você a gente tem aquela posição de angustiado. Mas por quê? Não é porque ele tá triste com o governo. O cara, na verdade, estava falando, dando aquele discurso de vilão controlando o plano, não por causa para ele se gabar, ele estava distraindo o Kamen Rider enquanto ele usava o sistema hipnótico dele no herói para controlar o corpo dele. E na verdade isso daí é uma referência direta ao primeiro mangá, onde a gente tinha o monstro morcego controlando o seu exército de vampiros, justamente usando um sistema sônico, um sistema de ultrassom. E o que acontece? Como esse é o super líder da Shocker, isto é, alguém que pegou e meio que criou a forma ciborgue suprema, como ele criou para poder controlar todos os outros ciborgues sem problema nenhum, para ele realmente ser o ciborgue supremo, a forma de vida suprema dele? Ele criou um sistema que permite ele controlar qualquer tipo de mecanismo ciborgue e danificá-lo. Então, ele tem a super elite que ele criou ciborgue, só que ele escraviza e controla essa elite usando o super sistema de ultrassom dele. Que faz todo sentido, porque o próprio Kamen Rider é um ciborgue criado pela Shocker. Tanto que, quando aparece o Songo lá, que foi o Kamen Rider original, usando um corpo biônico completamente novo, nós temos duas surpresas diferentes. Porque, o cara não sabia que ele estava vivo ainda, então a gente tem um ataque surpresa. 2, a gente tem aperfeiçoamentos do corpo dele, já que ele tem um sistema de voo que ele acabou implementando dele, né? Então ele criou até aquela discussão que a gente tem no meio da série, no meio do mangá, de como você poderia usar essa tecnologia ciborgue para pegar e ajudar e salvar as pessoas. Ela é finalmente aplicada aqui, já que enquanto tá tendo toda essa discussão, ela é usada isso para poder pegar e criar um novo corpo robótico para colocar o cérebro do herói original, para assim ele voltar a lutar pela justiça. Em número 2, a gente tem aquele sistema de foguetes, então o corpo na verdade foi aperfeiçoado, né? Ele não é uma simples tentativa de replicar bionicamente o Kamen Rider original, mas é uma versão aperfeiçoada. A gente pode ir até onde ele pode ser mais forte, mais rápido, veloz, né? Então, ajudando a surpreender ainda mais a luta contra o vilão, e ainda por cima, e com isso, ele consegue enganar o vilão, fazendo com que tínhamos uma mega cena de perseguição lá dentro do grande computador central, e até que o que acontece? Todos os ataques que ele fez contra o Kamen Rider, como ele se desviou de tudo,
Onde é que atingiu, já que eles estavam ao redor do supercomputador? O próprio supercomputador. É tipo aqueles filmes onde a pessoa pega, tá dentro de uma fábrica com um monte de coisa, tem o grande combate final, e à medida que eles vão lutando, vão explodindo os encanamentos, tudo de combustível, gases, etc, até que o negócio explode de tanto combustível que tá vazando. É por aí vai, mais ou menos. Então, finalmente, nós temos os dois heróis se salvando, o supercomputador explodindo e destruindo de vez todo o plano da Shocker, já que aquele supercomputador controlaria tudo e aquele era o grande líder. Além disso, o ápice dos monstros foram destruídos. O grande X no final, onde temos até aquela parte divertida do Vince falando eu não quero renunciar, etc. É justamente para ele... é porque justamente foram expostos justamente todos esses grandes problemas que teve desse contrato, dessa mega empresa, etc. Essa falta de fiscalização que teve e o herói realmente furioso, porque a questão básica é, enquanto houver essa falta de estrutura, essa falta de fiscalização, essa falta da busca pela empatia, você vai pegar e abrir brechas para novos grupos como a Shocker crescerem, assumirem e tentarem controlar e dominar a vida das pessoas através do uso da tecnologia, ao invés de usar essa tecnologia para pegar e ajudar as pessoas. Então, gente, esse mangá, na minha opinião, ficou maravilhosa. A edição brasileira tá tranquilo, pegando, assim, transmite tranquilamente a história. E eu estou ansioso para começar a pré-venda do Kamen Rider Black, que já foi anunciado pela New Pop. E vocês, o que acharam? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!